Não pensei que um dia eu seria capaz de perder as duas pessoas mais próximas de mim. Meu amigo não conseguia manter seu instrumento trancado, e minha esposa não conseguiu resistir à tentação. De qualquer forma, não me importo mais. Eu sabia que estava em uma posição melhor do que eles. O karma faria seu trabalho. Era só uma questão de tempo. Não só sou péssimo em julgar o caráter das pessoas, mas parece que também não tenho a mínima ideia sobre o amor. Acabei de testemunhar meu melhor amigo da faculdade indo embora de casa com minha esposa, provavelmente para nunca mais voltar. Apenas 48 horas atrás, as coisas pareciam completamente diferentes no início deste fim de semana. Eu estava preocupado sobre como minha esposa, a quem eu amo há 2 décadas, se daria com meu antigo colega de faculdade, que estava visitando de fora da cidade. Laurie podia ser difícil às vezes, e minha esposa, Tracy, não tolerava bem arrogância. Tracy ficava sozinha com Laurie em casa por cerca de 1 hora, na sexta-feira à noite, até eu chegar em casa, e eu podia prever problemas potenciais se formando durante todo o fim de semana se algo desse errado durante esse tempo. No entanto, eu tinha avisado Laurie para se comportar até eu voltar, para que se ele decidisse agir de forma desagradável, pelo menos eu estaria lá para intervir. Laurie e eu fomos colegas de quarto durante nossos 2 últimos anos de faculdade, e durante esse tempo ele foi como um irmão para mim. No entanto, depois da faculdade, acabamos com empregos em lados opostos do país, e apesar de ambos nos casarmos e começarmos famílias, não conseguimos nos visitar. No entanto, ele manteve contato por telefone. Quando seus negócios o trouxeram à cidade para uma conferência de 4 dias, ele entrou em contato comigo para marcar um encontro. Sem hesitar, convidei-o para ficar no fim de semana, apesar de saber que Tracy poderia não ficar feliz com isso. Então, quando entrei pela porta na sexta-feira à noite, fiquei aliviada ao encontrar Laurie e Tracy conversando em lados opostos do sofá na sala. Laurie parecia relaxado em calças de moletom e uma camisa de golfe, casualmente segurando uma cerveja, enquanto Tracy, tão deslumbrante como sempre, usava shorts brancos e um top vermelho justo que acentuava suas curvas. Tracy, que aos 45 anos parecia mais ter 35 com seu longo cabelo loiro e olhos azuis cativantes, manteve seu físico tonificado pela academia. Sentindo-me sortudo, pude sentir pela expressão de Laurie que ele também reconheceu a beleza de Tracy. Quando entrei na sala, Tracy pareceu um pouco envergonhada, mas não demonstrou. Então me virei para abraçá-la e, por um momento, senti um cheiro familiar em seu cabelo, que lembrava o cheiro de Laurie. Eu acenei, presumindo que fosse um erro. Um cheiro tão forte não poderia ter vindo de um simples abraço de boas-vindas, mesmo que Tracy estivesse abraçando Laurie. Depois de trocar de roupa para roupas confortáveis, peguei uma cerveja e me acomodei no meu preguiçoso do outro lado da sala. Laurie e eu conversamos enquanto Tracy preparava uma refeição deliciosa. Ela não é apenas atraente, mas também é uma excelente cozinheira. Nós nos deliciamos na mesa antes de irmos para a sala para assistir a um filme. Tracy se juntou a nós, sentando-se na ponta oposta do sofá de Laurie. Enquanto assistíamos a um filme na Netflix e discutíamos planos de mostrar a cidade a Laurie na manhã seguinte, pedi licença por volta das 11, me sentindo cansado. Sugeri que Tracy pudesse ficar e fazer companhia a Laurie, já que ela normalmente fica acordada até mais tarde do que eu. Embora eu esperasse que ela se juntasse a mim, considerando seu aparente desconforto perto de Laurie, fiquei surpreso quando ela optou por ficar com ele. Apesar do meu leve desconforto, eu confiava em Tracy implicitamente, pois ela nunca me deu um motivo para duvidar dela em nossos 20 anos de casamento. Fui ao banheiro e me deitei na cama, esperando adormecer rapidamente, como costumo fazer quando estou sozinho. No entanto, minha cabeça estava inquieta e isso me impediu de dormir. Depois de 20 minutos, decidi me acalmar e me levantei, vesti um roupão e fui para o escritório. Pisando silenciosamente no carpete, inadvertidamente me aproximei deles. Presumindo que eles estavam assistindo TV, já que eu não conseguia ouvir as conversas, me aproximei da sala. Antes de entrar, notei que Tracy não estava em seu lugar habitual no sofá. Em vez disso, ela sentou-se cara a cara com Laurie na outra ponta do sofá, colocando a mão em Laurie. Eles olharam nos olhos um do outro. Fiquei completamente sem palavras naquele momento.
Para ser honesto, não entendi nada como isso pôde acontecer. Tracy nunca me deu nenhum sinal de preocupação e estava tudo bem conosco na vida de cama. Por quê? Tínhamos uma vida de cama ativa, que ainda fazíamos 2 ou 3 vezes por semana. De repente, Laurie se inclinou e beijou apaixonadamente minha esposa nos lábios, ao que ela não ofereceu resistência. Fiquei ali, completamente atordoado. Depois de um breve beijo, Tracy acenou para Laurie com o dedo e se levantou. Eu me retirei para o quarto e deslizei de volta para a cama fingindo estar dormindo. Tracy abriu a porta e, por um momento, pensei que essa série terrível de eventos tinha acabado e que ela estava indo para a cama. Em vez disso, ela entrou silenciosamente no quarto, olhou para mim para garantir que eu estava dormindo e então saiu do quarto. Enquanto eu me levantava e escutava na porta do nosso quarto, ouvi uma conversa sussurrada antes que ambos fossem para o quarto de hóspedes onde Laurie estava hospedado. Naquele instante, meu coração se despedaçou. Eu sabia que ela não era mais minha. Ela pertencia a ele. 20 anos. Se foram. Simples assim. Lutei contra a vontade avassaladora de vomitar ali mesmo. Também resisti à tentação de invadir o quarto de hóspedes e confrontá-los, ou retaliar fisicamente os dois. Claro, isso pode ter trazido uma satisfação temporária, mas naquele momento, não importava. O ato em si, que eu poderia ter interrompido, não era o ponto focal. O que importava era o fato de que ela havia consentido, havia concordado em me trair, em descartar meu amor, mesmo que temporariamente, para cometer adultério. Ela havia concordado em violar minha confiança. Sim, eu poderia ter interrompido o ato, pelo menos momentaneamente, mas eu não poderia vigiá-la constantemente se ela pudesse quebrar minha confiança uma vez, o que a impediria de fazer isso de novo. Claro, ela poderia chorar e implorar por perdão, e talvez até mesmo realmente dizer isso agora, mas uma confiança que foi quebrada uma vez é mais fácil de quebrar uma segunda vez. E além. Sobre Laurie, eu não conseguia imaginar que ele me trairia assim, alguém que era parecido com um irmão. Talvez seja por isso que sua primeira esposa, Tiffany, se divorciou dele há 15 anos, e porque sua segunda esposa, Marguerite, também o deixou. Como pude ser tão cego para não ver isso chegando? Em vez de correr para o quarto de hóspedes, peguei meu telefone e abri o aplicativo de segurança residencial. Observei a cena inevitável se desenrolar enquanto o sistema a documentava para a posteridade. Não demorou muito para Laurie estar na cama com minha esposa. Sim, eu testemunhei a coisa toda, que durou cerca de 15 minutos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava descobrir como eu tinha inadvertidamente contribuído para essa situação, além de apenas ser hospitaleiro com um velho amigo. Eles ficaram deitados na cama juntos por aproximadamente 10 minutos conversando. Então Tracy saiu da cama e foi para o banheiro. Fechei o aplicativo de segurança, voltei para a cama e fingi estar dormindo. Cerca de 5 minutos depois, ela silenciosamente voltou para a cama de lado. Eu fiquei de costas para ela para esconder meu rosto manchado de lágrimas, mas fiquei acordado a noite toda. A julgar pela respiração dela, ela adormeceu rapidamente, provavelmente devido ao encontro satisfatório que tivemos antes. Por volta das 7 da manhã, Tracy se levantou, pegou algumas roupas do armário e foi até o banheiro sem perceber que eu estava acordado. Esperei até ouvi-la sair do banheiro e ir para a cozinha antes de me levantar, vestir um roupão e me juntar a ela lá. Foi quando a encontrei com Laurie, ambos completamente vestidos e se preparando para ir a algum lugar. Claramente, o caso da noite passada os encorajou. Vamos a algum lugar? Perguntei inocentemente, apesar de não estar vestida para um passeio. Hein? Laurie e eu estamos dando uma passada no Starbucks para tomar um café com leite. Voltaremos em breve, tudo bem? Tracy respondeu rapidamente antes de conduzir Laurie para fora da porta. Sinceramente, eu estava bem com eles indo embora porque eu tinha trabalho para fazer, e estimei que tinha cerca de 90 minutos, talvez 2 horas no máximo, supondo que eles fariam uma parada para um momento íntimo. Rapidamente, me vesti, pulei no meu carro e dirigi até o nosso banco, onde prontamente fechei nossas contas correntes e de poupança conjuntas, abrindo uma nova conta corrente somente em meu nome. Obtive um cheque administrativo para os fundos da conta poupança. Além disso,
fechei o cartão de crédito vinculado à conta bancária e abri um novo somente em meu nome. Ter amigos que passaram por divórcios provou ser útil. Eu sabia exatamente quais passos tomar. Também contatei minha outra empresa de cartão de crédito e solicitei que nosso limite fosse reduzido para $1.000 acima do nosso saldo atual, apenas no caso de Tracy precisar fazer uma compra enquanto estivesse com Larry, digamos, para uma xícara de café de verdade. Ela pode ficar irritada, mas não muito desconfiada se um cartão tiver problemas, desde que o outro permaneça funcional. Voltei para casa depois de cerca de 1 hora e, como eu esperava, eles ainda não tinham retornado. Finalmente, eles voltaram cerca de 2 horas depois, ambos parecendo um pouco corados e ligeiramente sem fôlego, como se tivessem feito uma longa e rápida caminhada em uma manhã de primavera. Sim, certo. Continuei com meu fingimento. O quê? Você não trouxe nada de volta para mim? Perguntei. Ah! O que eu estava pensando? Tracy respondeu, tentando parecer apologética. Tracy e eu levamos Larry para visitar o zoológico da nossa cidade e o museu de arte local, depois o convidamos para jantar em um dos restaurantes mais legais da cidade. Durante todo o dia, eles continuaram trocando olhares quando achavam que eu não estava prestando atenção. Eu não tinha certeza se queria estrangular os dois ou rir de suas tentativas de me enganar. Mais uma vez, levantei às 11, com a intenção de me recolher para a noite, mas, sem surpresa, Tracy não demonstrou nenhuma inclinação para me acompanhar. Ativei o aplicativo e comecei a gravar enquanto estava deitado na cama, tentando manter a respiração estável. Aproximadamente 30 minutos depois, Tracy entrou furtivamente no quarto, aproximando-se do meu lado para garantir que eu estava dormindo, antes de sair silenciosamente uma vez satisfeito com minha faculdade. Após sua partida, vesti um short e esperei patentemente na escuridão até ouvir suas atividades começarem. Subsequentemente, eu furtivamente fui até a cozinha e localizei sua bolsa. Evidentemente Tracy e Larry não tinham esgotado todo o seu tempo se envolvendo em intimidade mais cedo naquele dia, pois ela deve ter utilizado uma máquina de cartão de débito para fazer uma compra online, garantindo uma passagem aérea. Eu extraí 5 notas de $100 imaculadas do envelope do banco, meticulosamente substituindo-as por tiras de jornal para manter a aparência de estarem cheias, e então devolvi o envelope e a passagem para sua bolsa. A mulher desprezível, eu disse a mim mesmo ao retornar para a cama, percebendo que ela não só era infiel, mas também estava planejando fugir com ele depois de apenas 2 dias. Depois de 20 anos, eu devo ser realmente inepta nessa coisa toda de marido. Tracy e Larry demoraram muito dessa vez. Parecia que eles poderiam ter feito isso 2 vezes com um pequeno intervalo entre elas. Não me incomodei em assistir dessa vez, não precisei, embora eu tenha gravado. Ela deslizou para a cama silenciosamente por volta das 2 da manhã, aninhou-se em mim brevemente e adormeceu em 5 minutos. Mais uma vez, passei a noite inteira acordado. Por volta das 8 da manhã, ouvi Larry no banheiro. Depois que ele terminou, ouvi-o parar brevemente na cozinha, depois o ouvi sair de casa. Presumi que ele iria esperar no carro alugado. Tracy se levantou logo depois que ele saiu, pegou algumas roupas silenciosamente, pegou uma mala do armário e foi para o banheiro. Esse foi meu sinal para vestir meu short e esperar na porta da frente. Tracy parecia levemente maquiada e vestida casualmente com jeans e uma blusa quando saiu do banheiro, e a maneira como ela carregava a mala indicava que ela já estava pronta. Ela não me notou sentada na cadeira da sala de estar a cerca de 3 metros da porta, e estava prestes a agarrar a maçaneta quando eu falei, calmamente, mas com firmeza. Depois de 20 anos, eu nem mereço um simples adeus, nem mesmo um dane-se, seu idiota, nada. Pelo menos eu a peguei desprevenida, e ela literalmente pulou para trás da porta. Bob, sabe? Obviamente. Manter minha compostura exigiu cada grama de força de vontade que eu possuía. Eu tinha vantagem nessa situação, e pretendia explorá-la completamente. Sério, Tracy? Depois de 20 anos, é assim que tudo acaba? Eu te amo, Bob, de verdade, mas acho que você não entenderia. Eu só estava tentando poupá-lo, ela gaguejou. Que consideração da sua parte, Tracy, respondi calmamente. Ela tentou falar, vacilou,
Tentou de novo, tropeçou nas palavras e acabou soando como Porky Pig. Já chega. Está na hora de você ir embora. O Loverboy deve estar ficando ansioso agora, eu disse. Tracy pareceu chocada, claramente não antecipando essa reviravolta. Você não vai me pedir para ficar? Ela murmurou. Não. Está bem claro que você não me ama, então por que eu iria querer que você ficasse? Talvez você seja atropelado por um ônibus em Los Angeles se eu tiver sorte. Ela gaguejou mais uma vez. Fiz um gesto em direção à porta e ela saiu. Ouvi o carro alugado de Laurie sair da garagem. Eu estava me sentindo satisfeito com a confusão que causei na mente de Tracy e o estrago que fiz em sua carteira. Nem um pingo de culpa pesava sobre mim. Dane-se ela. 20 minutos depois, fui até a loja de ferragens para comprar 3 novos conjuntos de fechaduras e um novo controle remoto para a porta da garagem. Depois de instalar tudo e garantir que funcionasse, sentei-me no meu preguiçoso menino para fazer o telefonema mais difícil da minha vida, informando nossa filha de 18 anos que sua mãe havia me traído e ido embora. Layla é uma criança adorável, uma imagem cuspida de sua mãe. Ela entrou em nossas vidas 2 anos depois que Tracy e eu nos casamos. Tentamos aumentar nossa família após sua chegada, mas por razões desconhecidas, isso não aconteceu. Então, quando completamos 10 anos, Tracy optou pela ligadura de 2 bolas. Essa decisão significou nada mais de preservativos para mim ou pílulas anticoncepcionais para ela, e nós dois estávamos contentes com isso. Ou assim eu pensava, até sexta-feira chegar. Quando liguei para Layla na manhã de domingo, pouco antes das 9, ela sentiu que algo estava errado. Ela perguntou e eu confirmei. Abóbora, sua mãe me deixou há pouco tempo. Ela passou 2 dias com meu antigo colega de faculdade e depois foi embora com ele há cerca de 1 hora. Achei importante que você ouvisse isso de mim primeiro. O quê? Ela exclamou. Você deixou a mãe ficar com seu colega de faculdade e depois a deixou ir embora com ele? Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu não permiti que ela tivesse um relacionamento com Laurie. Ela mesma fez essa escolha depois que fui para a cama. Mas eu os peguei. Então você correu para eles cruelmente? Ela gritou de volta para mim. Naquele momento, eu falei devagar e com cuidado. Layla não falou muito coerentemente. Não, baby, quando descobri o que aconteceu, deixei-os em paz. O fato de sua mãe ser propensa a isso significava que eu já a tinha perdido. Naquele momento, nenhum deles entendeu o que eu sabia. A decisão deles de ir embora foi inteiramente deles. No entanto, conversei com sua mãe antes dela ir embora. Abóbora, não quero te arrastar para isso. Quero que você continue amando sua mãe. Você não precisa aprovar as ações dela, contanto que você e eu estejamos bem. Bem, acho que ela está agindo como uma mulher de virtude fácil, pai, e você não precisa tolerar isso. Você já se sentiu tentado a brigar com sua amiga? Cada um vai enfrentar as consequências, baby, no seu próprio tempo. Depois de encerrar minha ligação com Layla, procurei os pais de Tracy. Até aquele momento, sempre tivemos um bom relacionamento. Mas eu previ que isso mudaria em breve. No entanto, eu queria que eles ouvissem meu lado da história, pois a versão de Tracy poderia diferir significativamente. Como esperado, os pais de Tracy não reagiram bem às notícias. Afinal, ela é filha deles. No entanto, quando eles começaram a me insultar, tomei uma abordagem estratégica. Enviei um e-mail com uma captura de tela da primeira noite fora, mostrando a filha deles em uma posição comprometedora. Sem resposta deles, concluí que a conversa e nosso relacionamento estavam acabados. Na segunda-feira, entrei em contato com um advogado recomendado por um amigo que havia passado por um divórcio. Acontece que esse advogado havia sido completamente superado pelo advogado de sua ex-esposa, e foi ele quem ele sugeriu que eu consultasse quando liguei para pedir conselhos no domingo. Felizmente, com o apoio do meu chefe, consegui me encontrar com Liana Wilhelm naquela quinta-feira. Minha impressão inicial sobre ela foi que ela era alguém com quem você não gostaria de lutar. Morando em um estado onde a culpa é considerada em processos de divórcio,
Pude exigir muito quando pedi o divórcio alegando infidelidade. E meu advogado era mais do que capaz de lidar com o desafio. No final das contas, acabei ficando com a casa e 75% dos nossos bens conjuntos. Tracy tentou argumentar que não estava ganhando tanto quanto ganhava durante nosso casamento, mas a senhora Wilhelm efetivamente argumentou ao tribunal que Tracy deixou seu emprego voluntariamente para se mudar para a Califórnia e, portanto, não deveria esperar que eu a compensasse financeiramente por essa decisão. Apesar da resistência de Tracy ao divórcio, levei apenas 6 meses para obter a liberdade. Então começou o verdadeiro desafio, lidar com incertezas persistentes sobre minha adequação como marido. Eu acreditava que Tracy e eu tínhamos um casamento forte, mas ele desmoronou em apenas 2 dias. 2 malditos dias. Durante o processo de divórcio, minha vida social diminuiu. Fiquei em casa principalmente, e quando saía, não tinha interesse em companhia feminina. Mesmo depois que o divórcio foi finalizado, eu não tinha inclinação para buscar companhia. Sem dúvida, eu estava despedaçado, um fato que reconheci enquanto buscava a ajuda de um terapeuta. Coincidentemente, ela estava servindo no bar do Chucks, um estabelecimento aconchegante conhecido por sua música hard rock, bebidas premium e uma clientela ansiosa para se envolver em brincadeiras com os recém-chegados. Adele tinha um talento especial para misturar uísque e gelo sem esforço, mantendo o bar animado e lidando com clientes barulhentos com facilidade. Ela acreditava que todos tinham uma história, tornando sua missão ouvi-los todos. Apesar da minha preferência habitual por sentar sozinha em uma mesa nos fundos durante minhas visitas, Adele decidiu que era minha vez de compartilhar. Chamado por um de seus garçons, hesitei, mas fui informado de que não era um pedido. Era uma ordem. Relutantemente, fui até o outro lado do bar, chamado Adele's Office. Enquanto eu bebia meu Crown Royal Black, Adele se aproximou, apresentando-se apesar de sua presença já familiar. Ela astutamente notou a marca do anel em meu dedo, perguntando sobre meu divórcio e anos de casamento. Impressionado com sua percepção, me vi divulgando os detalhes do meu casamento fracassado e da vida subsequente, tudo pelo preço de uma bebida de $10, em vez da sessão de terapia usual de $100 por hora. Adele, mais ou menos da minha idade, possuía ombros largos que lembravam uma ex-nadadora e braços musculosos de uma levantadora de peso. Seu cabelo, uma mistura de 2 tons de castanho e loiro, normalmente caía em cascata sobre seus ombros, e ela optou por maquiagem mínima, se é que havia alguma. Ela exalava uma vibração moleca, semelhante à de uma irmã mais velha protetora, embalada em uma estrutura com cerca de 5 pés e 7 polegadas de altura e pesando 120 libras. Direta e sincera, ela não se esquivou de falar o que pensava, e não hesitou em apontar que meu comportamento solitário no fundo do bar não estava me fazendo nenhum favor. Seguindo seu conselho, mudei para a frente do bar e me envolvi na animada brincadeira. Por acaso ou não, meu humor melhorou visivelmente, e de repente, a vida ofereceu mais do que apenas a rotina de trabalho, que havia consumido grande parte do ano passado. Eu até me aventurei em alguns encontros, desprovidos de intimidade física, reminiscentes de um namoro no ensino médio. Ao retornar de um encontro no sábado à noite por volta das 10 horas, meu humor despencou quando notei um Chevy surrado estacionado bem no meio da minha garagem. Furioso, parei no meio-fio e pulei do meu carro, pronto para confrontar quem ousasse bloquear minha entrada. Enquanto eu corria em direção ao carro, Tracy surgiu do lado do motorista, me dando um sorriso tímido que costumava derreter meu coração. Droga! Ei, Bob! Ela cumprimentou alegremente. Eu estava longe de ficar alegre com esse encontro inesperado. Eu esperava nunca mais vê-la. Apesar dos meus sentimentos, não pude deixar de notar que ela estava muito bem com seu jeans justo e suéter justo. No entanto, mesmo com uma rápida olhada, era evidente que ela havia perdido um pouco de seu físico tonificado e ganhado algumas rugas. Talvez a vida na Califórnia com Larry não fosse tão glamourosa quanto ela havia feito parecer. Se seu carro era alguma indicação, certamente não era. Quando percebi que ela não era apenas uma intrusa na minha entrada de carros, minha aproximação com ela diminuiu. No entanto, parei a alguns metros de distância dela, sem vontade de oferecer qualquer forma de afeição, nem mesmo um breve abraço ou um beijo na bochecha. Falta-me esse nível de civilidade ou perdão.
Nem um abraço depois de 20 anos? Tracy perguntou, estendendo os braços em minha direção. Eu a olhei com ceticismo, mantendo distância enquanto ponderava suas intenções. Eu não vou morder, Bob. Eu só queria conversar e colocar a conversa em dia. Admito que fui um tanto rude quando saí ano passado. Devemos continuar essa conversa dentro de casa ou você prefere ficar aqui na entrada da garagem para os vizinhos fofocarem? Parece que você trocou a fechadura desde o ano passado, ela comentou. Dei-lhe as boas-vindas e a guiei até a cozinha. Sentamo-nos à mesa, posicionados em cadeiras opostas uma à outra. Você poderia pelo menos oferecer uma bebida a uma garota, sabia? Tenha modos, Vanichete, junto comigo, ela observou. Não guardo mais nenhum Riesling por aqui, respondi. Não tem ninguém aqui para beber. Mas eu sei que você tem mel do Tennessee. Vou tirar uma foto disso, ela disse. Foi uma surpresa. Tracy nunca costumava beber bebidas destiladas quando estávamos juntos. Servi doses para nós dois e passei uma para ela. Ela aceitou com a mão esquerda, e notei que ela ainda usava suas alianças. Um belo toque, comentei. Vejo que o seu se foi, ela respondeu. Então, onde o idiota está escondido? Perguntei. Provavelmente de volta à Califórnia, ela disse. Nós terminamos há cerca de um mês. Além daquele grande ego dele, ele realmente não me ofereceu nada que eu quisesse ou precisasse. Eu não deveria, mas não consegui resistir. Isso estava me corroendo por um ano, e eu precisava de uma resposta. Então você me deixou depois de 20 anos porque Laurie tem um poste de 23 centímetros? Eu perguntei incrédula. A expressão de Tracy se contorceu estranhamente, e gotas de suor se destacaram em sua testa. Eu tinha a sensação de que sua próxima resposta finalmente revelaria a verdade. Sim, mais ou menos, eu acredito, ela murmurou quase inaudivelmente. Eu exclamei, fazendo-a recuar da mesa. Você está falando sério sobre isso? Como você pode abrir mão de 20 anos de casamento com um cara só porque ele tem um bom instrumento? Eu não consigo explicar, ela começou. Fiquei espantada quando vi, e quis tentar. Nunca vi ferramentas assim na minha vida. Cale a boca, eu interrompi. Tenho provas em vídeo, e se foi amor, então você é realmente promíscuo. Bem, então chame do que quiser, mas nos primeiros meses, senti um desejo irresistível de possuí-lo. Quanto à minha vida pessoal, tive dificuldade em encontrar um emprego depois que de repente pedi demissão aqui, o que foi prejudicial para mim. Além disso, ele tinha dificuldades financeiras devido ao pagamento de pensão alimentícia, então era como uma luta diária. Por fim, ele foi demitido por uso indevido do cartão de crédito da empresa. Acontece que alguém alertou o departamento de auditoria interna da empresa de que ele havia usado o cartão para comprar minha passagem aérea, e ele me culpou por isso. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que ele estava abusando do cartão para despesas pessoais há algum tempo. Como resultado, decidimos terminar, e eu decidi voltar para casa na esperança de me reconciliar com meu antigo empregador, e talvez reacender os sentimentos que você ainda pode ter por mim. Não pude deixar de sorrir interiormente quando ela mencionou que Laurie possivelmente seria demitido por usar o cartão de crédito da empresa para comprar a passagem de avião dela. Quando vi o e-ticket, percebi que o cartão de Tracy não cobriria o dinheiro e a passagem. Imaginei que Laurie não tinha dinheiro, então ele provavelmente usou seu cartão da empresa e esperava escondê-lo. O departamento de auditoria ficou muito grato pela minha dica. Vou lhe dar nota máxima pela audácia, retruquei. Você não se importou com meus sentimentos quando foi embora. Se eu não tivesse tropeçado acidentalmente na verdade, você teria ido embora com meu coração e minha dignidade, e você não poderia se importar menos. Graças a Deus eu descobri, então você só levou meu coração, e eu pude manter minha dignidade. Então não há mais espaço no meu coração para você. Eu sempre terei algum afeto persistente por você. Parece que não consigo me livrar dessa mancha. Mas você precisa ficar longe de mim o máximo possível. Quem sabe, talvez nossa filha ainda tenha um espacinho no coração dela para você. Bem, eu tinha que tentar, ela disse enquanto se levantava.
Lentamente, ela removeu os 2 anéis e os estendeu para mim. Balancei a cabeça lentamente. Fique com eles. Talvez eles sejam úteis para uma entrada em um carro novo quando este quebrar. Sinto muito mesmo por ter te machucado, Bob, ela disse. Não, Tracy, você sente muito mesmo que eu não seja uma moleza e você tenha estragado algo muito bom. Talvez um dia você se arrependa um pouco por ter me machucado. E pela segunda vez Tracy saiu da minha vida. Encontrar Tracy novamente virou minha vida de cabeça para baixo. Estou de mau humor no trabalho a semana toda. Felizmente, quando fui ao Chuck's na sexta-feira à noite em busca de comida, bebidas fortes e uma dose de bom senso, Adele estava trabalhando no bar. Ela sentiu que algo estava errado só de olhar nos meus olhos. Ela percebeu, colocando uma porção dupla de Crown Black na minha frente. Ela veio, não veio? Perguntou Adele. Eu assenti. Eu era realmente tão terrível que ela me largou depois de apenas 2 dias? Eu sussurrei para Adele. Ela alegou que era tudo por causa do instrumento de 9 polegadas dele e por causa das sensações incríveis que ela sentia ao fazê-lo. Ela se sentia tão incrível que estava pronta para desistir de um casamento duradouro de 20 anos. É realmente tão simples? E então, 1 ano depois, quando a novidade do instrumento dele começou a desaparecer, ela quis voltar para minha casa, esperando que eu fosse confiante e volúvel o suficiente para aceitá-la de volta. Mesmo que eu fosse idiota o suficiente para pensar sobre isso, quão rápido ela encontraria alguém com uma ferramenta de 10 polegadas? Adele pegou a garrafa inteira de Crown Black, pegou minha mão e me levou para uma mesa ao lado do bar. Ela encheu meu copo novamente e serviu um para si também. Ela pediu a um dos garçons para substituí-la temporariamente. Bob, você já ouviu o termo instrumento freak? Eu já ouvi algumas vezes, então eu concordei. Eu acho que é um fenômeno real, Bob. De acordo com minhas observações, isso não acontece com frequência, mas quando acontece, uma mulher parece perder toda a racionalidade e só consegue agir de acordo com seus impulsos, da mesma forma que os homens às vezes permitem que seus desejos ditem suas ações. Mas isso acontece muito menos frequentemente em mulheres do que em homens. Mas quando acontece, o jogo está quase no fim para ela. A verdade não dita que existe entre os sexos é que a maioria dos homens consegue dividir uma cama e emoções, enquanto a maioria das mulheres acha isso difícil. Muitos homens podem entrar em contatos puramente físicos, sair e não pensar nisso. Mas para nós, mulheres, muitas vezes não é tão fácil. Quando um homem nos dá prazer, naquele momento podemos ter sentimentos por ele, talvez até duradouros. E se acreditarmos que podemos continuar a experimentar esse prazer, podemos nos apaixonar por ele, mesmo que já tenhamos outro parceiro em mente. É aí que as coisas realmente se complicam. Suponho que foi exatamente isso que aconteceu com sua Tracy. Isso pode ser um incidente isolado, ou pode acontecer toda vez que ela entra em contato com alguém novo. Não é sobre você, Bob. Como dizem, não é sobre você, é sobre mim. Não poderia ser mais apropriado nessa situação, Bob. Mas ela ainda tinha a opção de dizer não na primeira vez, e isso poderia ter sido o fim, eu disse. Você está certo sobre isso, Bob. Com essas palavras, Adele e eu nos levantamos de nossos assentos, pegamos copos e uma garrafa e voltamos para o bar. É hora de seguir em frente com a vida. 2 semanas depois, no trabalho, recebi uma mensagem de voz de alguém chamado Levon Brown do banco, onde Tracy costumava trabalhar e estava tentando se reconectar. Ótimo, estou acostumado. Ela espera que eu lhe dê uma referência positiva de caráter? Não é provável. No entanto, tendo sido criado com boas maneiras, me senti obrigado a retornar a ligação, então o fiz, me preparando para o que eu esperava. Sr. Kingsland, você pode não me conhecer, mas eu o conheço, pelo menos pela reputação, por meio de sua ex-esposa. Embora isso possa ser precipitado, eu estava pensando se poderíamos nos encontrar para tomar uma bebida algum dia. Sr. Kingsland? Sr. Kingsland? Eu voltei à realidade do universo alternativo em que tinha entrado, respirei fundo e respondi, senhorita.
Brown, não tenho certeza de que jogo você está jogando, mas se tiver algo a ver com minha ex-esposa, pode me tirar da jogada. Sr. Kingsland, Bob, isso não tem absolutamente nada a ver com sua ex-esposa, embora a decisão dela de se divorciar de você seja o motivo pelo qual estou entrando em contato. Ao longo dos 10 anos em que trabalhamos juntos, ela sempre o elogiou como um marido, pai e amante incrível. Agora que você está solteiro, estou curioso para ver se ela estava certa. Eu mesmo estou divorciado há cerca de 5 anos, e parece que todos os bons já foram ocupados. Quando vi sua ex no prédio no começo desta semana tentando conseguir um emprego aqui, ocorreu-me que você poderia estar disponível e... Tudo bem, vou acreditar em sua palavra. Então, por que não nos encontramos para beber no Chuck's na sexta-feira à noite? Eu preferia que o encontro fosse no meu terreno familiar, só para o caso de ela ser um peão de Tracy, ou se as coisas não dessem certo. Se ela fosse mesmo um peão de Tracy, então eu sinceramente sentia pena dela porque sabia que Adele lidaria com ela sem piedade de mais de uma maneira. Terminei o trabalho pontualmente às 5 da sexta-feira e fui até a casa de Chunky para atualizar Adele sobre os planos da noite. Como esperado, ela me garantiu seu apoio. Sentei-me no fundo da sala, mantendo uma vigilância vigilante na entrada. Assim que o relógio bateu 6 horas, uma morena alta e atraente em um vestidinho preto clássico entrou, foi até o bar e perguntou a Adele sobre minha presença. Adele gesticulou em direção à minha mesa, e Lavon Brown se aproximou com saltos de 3 polegadas. Quando ela se aproximou, notei Adele ao fundo me dando um sinal de positivo. Quando ela se aproximou da minha mesa, levantei-me por hábito, e ela estendeu a mão para um aperto de mão firme. Calculei que ela tivesse cerca de 45 anos, 5 pés e 7 polegadas de altura, pesando 125 libras com cabelo longo, busto de tamanho médio e cintura fina. Ela possuía uma certa beleza, embora não fosse impressionantemente bela, e seus olhos azuis brilhavam apesar da iluminação fraca do bar. Pelo menos ela era agradável de se olhar. Cerca de 30 minutos depois de nossa conversa, ela compartilhou sua experiência de se divorciar do marido de 18 anos devido à sua interpretação frouxa da fidelidade conjugal. Por sua vez, revelei minha própria situação com Tracy, explicando que, embora ela não tivesse se divorciado de mim, eu havia iniciado o divórcio porque mantive meus votos. Ela pareceu genuinamente impressionada com minha posição. Uma hora depois, pediu jantar, e Lavon e eu nos deliciamos com tudo, de aperitivos a sobremesas. Ela admitiu que nunca tinha ido ao Chuck's antes, mas declarou que agora se tornaria um lugar regular para ela. Eu lhe assegurei que ficaria mais do que feliz em acompanhá-la aqui sempre que ela quisesse. Nós nos abstivemos de intimidade em nosso encontro inicial, uma decisão que acredito ter sido sábia para nós dois. No entanto, quando a noite chegou ao fim, eu a acompanhei até o carro e dei um beijo gentil em seus lábios irresistivelmente macios. Ela recebeu meu avanço sem hesitação, talvez até mesmo o acolhendo. Nós prontamente agendamos outro encontro para a sexta-feira seguinte no Chuck's, e enquanto ela dirigia a noite adentro, eu voltei para dentro me sentindo triunfante. Parece que as coisas correram bem, comentou Adele enquanto eu me aproximava do bar para uma bebida antes de dormir. As bebidas são por minha conta. Não, maninha, está é por minha conta. A expectativa pela próxima sexta-feira era palpável. O trabalho, que havia se tornado meu refúgio durante tempos difíceis, agora parecia um novo capítulo emocionante. Até meu chefe notou meu vigor renovado, especialmente depois que finalmente resolvi um problema de engenharia de longa data, prometendo economias significativas para nosso projeto. Pela segunda semana consecutiva, Lavone Brown chegou ao Chuck's bem na hora marcada. Ela vestiu um deslumbrante vestido vermelho decotado que acentuava sua figura, me levando a pedir um giro. Embora suas bochechas combinassem com a cor do vestido, ela atendeu com um sorriso tímido. Tivemos um jantar incrível e um tempo maravilhoso juntos. Convidei-a para voltar para minha casa depois, onde passamos algum tempo nos abraçando no sofá como adolescentes. Apesar de quão incrível ela parecia, senti que não era o momento certo para mais intimidade, então tivemos uma breve discussão sobre como passar o resto da noite. Como ela me seguiu até minha casa, ela teve que sair primeiro. Quando abri a porta da frente para ela, ela me deu um sorriso travesso e me beijou apaixonadamente.
Fiquei impressionado com a forma como ela terminou a noite. Prometi ligar para ela. Para não parecer muito ansioso, esperei 3 dias antes de chamá-la para sair novamente. Dessa vez, sugeri jantar e dançar em um lugar diferente do Chucks, e decidi buscá-la para o encontro. Marcamos nosso próximo encontro para 2 semanas a partir da sexta-feira passada. Embora eu tenha começado a namorar pouco antes de Lavone me contatar, já faz cerca de 1 ano desde a última vez que tive contato com uma mulher, e não tenho sido próximo de ninguém além de Tracy por cerca de 22 anos. Tenho que admitir que estou nervosa, como uma garota de 16 anos em um primeiro encontro. Eu entendo que é como andar de bicicleta, que você nunca vai esquecer. Mas cada mulher é única, ela tem suas próprias preferências e desejos. Eu esperava que ainda conseguisse navegar pelo lugar facilmente. 22 anos depois, Tracy era uma pessoa famosa, mas era um território desconhecido. Droga, Bob. Pare de pensar muito. Uau! Lavone me encontrou na porta com um vestido floral de primavera com um perfume na frente, com um decote profundo e um comprimento de cerca de meio da coxa. Ela o usou impecavelmente. Acho que meu queixo caiu. Não é legal, Bob. Nada legal. A experiência no restaurante foi agradável, em grande parte devido à companhia do meu parceiro. Apesar da minha falta de habilidade para dançar, a dança pós-jantar foi decente, graças à habilidade de Lavone de liderar. No entanto, não consegui me livrar do sentimento de paranoia quando notei outros homens olhando para ela. Isso vem da minha experiência passada de perder minha esposa de 20 anos depois de apenas 2 dias. Em um ponto, Lavone pediu licença para ir ao banheiro e observei 2 homens se aproximando dela enquanto ela andava pelo chão. Senti uma onda de ansiedade, mas consegui manter a compostura na nossa mesa. Lembrei a mim mesma que nem todas as mulheres eram como Tracy, que me deixou abruptamente. Ou eram? Quando Lavone retornou, mencionei a atenção que ela havia conquistado e quão habilmente ela havia lidado com isso. Ela então notou o impacto persistente do meu relacionamento passado em mim. Por 2 décadas, eu tinha sido confiante e segura no meu casamento, mas agora eu me sentia um desastre. Não somos todos como Tracy, ela me assegurou, encontrando meu olhar. Não sei os detalhes do que aconteceu com ela, mas prometo que não vou te abandonar assim. Não posso garantir que ficaremos juntos para sempre, mas se as coisas não derem certo, não vou desaparecer com outra pessoa. As palavras dela me trouxeram uma sensação de alívio, audível no meu suspiro. O resto da noite foi maravilhoso, e quando a levei para sua casa, ela me convidou para entrar. E vejam só, tivemos uma noite maravilhosa na cama. Uau! Ela sussurrou, adormecendo em meus braços. Eu mal sabia na época que Lavone tinha começado um novo capítulo na minha vida. Embora nunca tenhamos nos casado, ficamos juntos por 15 anos, apreciando cada momento. Kate e Rita também ocupam um lugar especial no meu coração, mas, como mencionei, essa é uma história para outra hora. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!